Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Nesta segunda-feira, 1º de julho de 2019, uma segunda-feira muito entusiasmante depois das últimas informações que aconteceram nesse final de semana, que começou lá com o relatório do USDA, surpreendente, maior área de milho, menor área de soja, os preços dando uma melhoradinha nesse final de semana. Também o Donald Trump se encontrou com Xi Jinping lá em Osaka, no Japão, durante o G20 e apertaram as mãos, estabeleceram uma trégua na guerra comercial. Ao mesmo tempo, o Brasil, através do seu Ministério da Agricultura, principalmente, assinou e concordou junto com o Mercosul, de estabelecer uma zona de livre comércio com a União Europeia, dando um grande, enorme empuxo, enorme esperança para o agronegócio brasileiro. Enfim, nós vamos poder acessar aquele grande mercado, o mais rico do planeta, que é a União Europeia. Tudo isso são as boas notícias, claro, fora a posição, além, da posição da sociedade brasileira que foi às ruas neste domingo, dizer essencialmente que quer a manutenção da Operação Lava Jato, quer a manutenção do combate à corrupção e apoiando o ministro Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso forma um conjunto de excelentes notícias para começarmos a semana. No entanto, temos a realidade e vamos destacar nessa realidade a vida do produtor rural, o produtor de grãos, notadamente o produtor de soja. Todos nós sabemos que enquanto aumentará a demanda por soja proveniente da China, também aumentam os custos do produtor. O que fazer? Que esse é o único, vamos dizer assim, detalhe que o produtor pode controlar, seus custos. Para não ficar batalhando e brigando com os preços, temos uma alternativa, e todo mundo sabe que é aumentar a eficiência, aumentar a sua produtividade. É sobre isso, portanto, que nós vamos destacar nesse momento, aumento da eficiência, aumento da produtividade na sua área de plantio. Sobre isso, nós estamos conversando e convidando o professor Djalma Zimmer, que está conosco lá de Guarapari, no Espírito Santo, onde ele reside. Professor Djalma, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, João Batista, bom dia a todos. Prazer estar aqui de volta. Muito bem. Djalma, você gostou da minha contextualização da minha abertura? Grandes fatos positivos aconteceram para nós brasileiros, principalmente quem batalha muito pela agricultura e pela política saudável do nosso país, né, Djalma? Sem dúvida. Poucas semanas no ano a gente tem tanta notícia boa assim numa segunda-feira, né? Oxalá que isso continue. Brincando, eu falei com o Djalma assim, gostaria de ter hoje eleição novamente para apertar 17. Muito bem. Mas esse momento feliz para nós, para toda a nação, né? Nós temos que focar também do outro lado, para dentro da porteira, para que essa felicidade, esse bem-estar que nós estamos vivenciando, atinja o bolso do produtor. E aí nós temos essa novidade que o professor Djalma, que é um homem focado, está lançando um curso online, um curso pela internet, através da sua página. Nós vamos colocar já o endereço da página do Djalma. Agora ele é um homem completo no digital, que além da mídia social, ele tem uma página específica, onde ele está lançando um curso chamado A Melhor Safra. É um curso onde ele vai mostrar que, ao invés de dificuldade, nós podemos superar a dificuldade aumentando a produtividade, aumentando a eficiência, tendo um controle do processo de uma maneira integrada e não só em detalhes. É isso mesmo, Djalma? É isso mesmo, João Batista. A ideia é que a gente consiga, primeiro contextualizando um pouco, né, de por que estar ingressando no digital, né? Você me conhece há algum tempo aí, a gente sempre na estrada com agenda lotada, graças a Deus, muita palestra em todas as regiões produtoras de soja do Brasil. E aí o que acontece? Geralmente, por uma questão de programação, há um tempo bastante limitado para essas conversas, né? E agenda lotada também, que impõe logísticas rápidas, saídas e chegadas muito próximas do início e do fim dos eventos. E eu percebia sempre que tinha aqui
ter mais tempo para conversar com as pessoas, né? Sempre, a palestra sempre, ou o treinamento sempre despertou bastante interesse por parte dos produtores, consultores, estudantes, né? E às vezes a gente saía meio rápido assim e não conseguia dar toda a explicação, né? Além disso, sempre vi muita oportunidade e muito bom exemplo em todas as regiões que eu visito. E a ideia é exatamente compartilhar isso, explicar um pouco mais os pontos mais críticos, né, associados a ganhos de eficiência e produtividade nas lavouras, partindo de um princípio muito importante, João. Eu não vou trazer receitinhas. Eu trabalho, inclusive, de forma contrária aos botões mágicos na agricultura. Mas eu quero treinar consultores e produtores, filhos de produtores, a enxergar e identificar com mais eficácia os limitadores de produtividade de cada talhão, de cada hectare plantado. Isso não é tão difícil assim. Eu tenho feito isso com muita gente onde eu passo e agora eu quero disponibilizar essa forma de olhar para mais gente, né? Por isso essa entrada no digital. Eu parto de um princípio muito importante, João. O melhor laboratório agronômico do mundo é a propriedade de cada um que faz agricultura nesse país. E ele é a pessoa que mais conhece aquela propriedade. O que muitas vezes, por excesso de trabalho, quem sabe, não focar nos pontos mais críticos, acaba não enxergando todas essas oportunidades. E aí eu vou fazer exatamente esse meio de campo. Auxiliar as pessoas a enxergarem mais oportunidades e a construírem redes de colaboração no sentido de resolver esses pontos críticos com eficiência, com resultado financeiro, com produtividade. Muito bem, essas palavras me fazem soar na mente uma lembrança fabulosa do momento que eu, certamente o Djalma também teve, com o professor Dirceu Gassen e o professor Thelma Amado, onde o trio de doutores, né, o Paulo Djalma Zimmer, Thelma Amado e Dirceu Gassen, falavam exatamente de sistemas de plantio, para não ficar somente olhando o fato em si, aquele detalhe da tecnologia, mas o conjunto. Então, assim, o Djalma, que chegou até mim como um especialista em sementes da Universidade de Pelotas, ele se integrou, junto com o Thelmo e o Dirceu, aos sistemas de plantio, e hoje você está dando demonstração de um avanço utilizando a mídia social, a internet, para nós falarmos em produtividade agrícola. E o seu desafio, Djalma, aos seus amigos produtores, é fazer com que o produtor de soja ganhe pelo menos 15 sacas a mais por hectare, seja em qualquer dimensão do país, seja em qualquer região. Ganhar 15 acima do que essa pessoa vem produzindo. Esse é o seu desafio, essa é a sua proposta, Djalma? Então, João, você fez um apanhado interessante aí e também me fez lembrar do saudoso Dirceu Gassen, também daquele trabalho maravilhoso que a gente fez envolvendo o professor Thelmo Amado, lá da Universidade de Santa Maria. Tenho saudades daqueles momentos lá. Foi muito interessante, eu acho que nós impactamos muita gente. Mas deixa eu resgatar um pouco da minha atividade, né? Eu sou filho de produtor rural, né? Eu sempre tive atividade profissional vinculada ao campo, fiz agronomia, mestrado, doutorado, professor por quase 13 anos na Universidade Federal de Pelotas, me licenciei há quase 3 anos, exatamente para dar um pouco mais de atenção a essa carreira de consultoria e treinamento. E então a gente vem de um histórico assim de que lá em 2003, na minha primeira palestra, foi sim voltada à biotecnologia, ao melhoramento de plantas e sementes, mas eu percebi rapidamente que não bastava ter a melhor semente. Você precisa ter a melhor semente, ela precisa vir acompanhada de muitos processos e muitos controles para que você tenha um desempenho interessante lá no final. E aí a gente passou, ao longo dos anos,
se relacionando com profissionais muito competentes de todas as áreas, né? Está fazendo trabalhos conjuntos, enfim. E isso foi evoluindo e permitiu esse lançamento agora, dando uma visão do todo, né? As 15 sacas que eu estou desafiando consultores e técnicos a buscar, não é um número mágico, né? Nós percebemos muito incremento de produtividade à medida que as pessoas consigam focar no que importa, e este foco passa inicialmente por enxergar peculiaridades, coisas específicas que ocorrem em cada talhão, em cada propriedade rural. Então, sim, nesse sentido, a gente precisa desafiar as pessoas para elas buscarem o melhor delas e do que elas possuem, em termos de tecnologia, de informação, de equipes e de terras. E aí eu preciso colocar um número, né? Então, esses 15 sacos eu tenho muita tranquilidade, que, lógico, vai depender muito do que se for fazer, mas eu tenho o respaldo de pessoas que já fizeram a partir de um procedimento um pouco diferente, um olhar um pouco diferente no sistema de produção. Não, o que eu quero um esclarecimento, professor Djalma, é o seguinte: quando você fala 15 sacas a mais, é 15 sacas a mais em referência àquilo que o produtor vem produzindo. Não importa se é a média de 55, se ele está produzindo 35, se ele já está produzindo 75. Utilizando o conjunto de tratativas que você está direcionando, você faz esse ganho de produtividade, é isso? É isso aí, a partir de uma média do produtor, identificando pontos críticos, corrigindo eles. É óbvio que, dependendo da situação, vai ser um pouco mais rápido, um pouco mais lento, né? Mas, na prática, a gente vê que isso é possível, sim. É possível, sim. Nós desfrutamos de muito pouco do potencial genético dos materiais hoje, e acho que nós colocamos uma conta muito pesada também na questão ambiental, ainda que ela seja severa, que ela seja muito impactante sobre os cultivos, tem proteções que podem ser feitas, e aí o que me deixa bastante seguro é perceber que em todas as regiões, em todos os anos, eu tenho sempre desempenhos muito legais, apesar do clima, exceto aquelas adversidades muito fortes. Tá. A primeira proposta que você coloca, Djalma, é mudar algumas estratégias do produtor para enxergar o conjunto, enxergar a lavoura de outro jeito. Como assim? João, nós nos acostumamos ao longo dos tempos a apostar em botões mágicos, tá? Ou troca de equipamentos, ou troca de tecnologias, de variedades, ou algum insumo de forma específica. E isso, obviamente, deu alguns impactos, mas nos últimos anos, o que tem, de fato, de verdade, refletido em resultado, em ganho de rentabilidade, eficiência e produtividade, é a forma como você põe essas tecnologias todas para funcionar. E aí, o diagnóstico é muito importante. Então, nós vamos exatamente nesse curso mostrar coisas muito básicas que muitas vezes são deixadas de lado lá nas faculdades de agricultura, de agronomia, passam despercebidas no dia a dia, e por isso esse desafio. Raízes exploram, folhas transformam e o conjunto produz. Ele tem muito de capacidade de construção da produtividade, né? Em função de decisões, escolhas de fornecedores, de insumos, e principalmente, João, construção de equipes vencedoras. Eu vou trabalhar em cima de tudo isso, tenho certeza que a gente vai conseguir mudar. Cada um vai conseguir mudar dentro da sua possibilidade, das suas experiências, das suas fortalezas, mas eu vou atuar em cima das fraquezas produtivas de cada propriedade, de cada região. Interessante também, aí não sei se você vai me permitir dizer isso, senão a gente, né, mas o fato que você está tocando o barco sozinho, não que você não precise de apoio e não tenha apoio, não é isso. Você está, inclusive, até mesmo sem o apoio da sua universidade, não que você esteja contrário, nada disso, é que você está, vamos dizer assim, saindo fora do contexto para olhar o conjunto sem ter obrigação e compromisso com nada, nenhuma empresa comercial. Você está tocando o barco, como diz os americanos, né? Self-made man.
Então, João, essas são as boas possibilidades do digital, que eu acho que eu pelo menos tenho esse entendimento, né, de que nos últimos anos a mídia, o celular, o computador, a internet, elas nos possibilitaram muitos aprendizados novos, muitas relações pessoais e comerciais que nós nem imaginávamos há 10 anos. E eu estou tentando navegar exatamente nessa questão, porque o que eu aprendi nos últimos anos, João? Eu hoje sou acessado diariamente por produtores rurais, por filhos de produtores rurais, por engenheiros agrônomos, por estudantes de agronomia, que não precisam necessariamente ir para um congresso para falar comigo, não precisam ir para um dia de campo para falar comigo, né? Então, eles já fazem essa ponte. E aí, essa é a parte interessante, nós rompemos muitas barreiras. Eu estou querendo testar exatamente esse mundo aí de saber quantas pessoas eu consigo atingir, quantas pessoas eu consigo impactar e o quanto que eu consigo mudar a vida delas. E para isso a gente não precisa estar necessariamente vinculado, né? Eu tenho meu time de colaboradores, de influenciadores, pessoas com as quais eu me relaciono e que me ajudam a também mostrar o caminho que eu devo escolher, né? E eu acho que é isso que eu quero provocar nas pessoas também, para que cada um na sua comunidade, na sua região, crie esses times. Eu trabalho muito essa questão da figura do treinador da produtividade, né? Fazendo exatamente o paralelo com um treinador de futebol. Eu acho que hoje nós precisamos entender, e eu acho que copiar muito do treinador de futebol. Ele treina o presidente do clube, ele treina a torcida, a imprensa, ele forma jogadores, descarta jogadores, contrata jogadores, faz apostas, estabelece várias estratégias importantes. E aí eu tenho um paralelo que eu posso fazer no setor agrícola, numa lavoura. Eu também escolho quem vai trabalhar comigo, eu formo equipes, eu eventualmente tenho que descartar alguém, mas eu me relaciono com todas as tecnologias, os fornecedores, eu escolho quem vai me influenciar e quem não vai me influenciar. Então, é isso que eu quero explorar nas pessoas também, quando eu digo que o importante é fazer boas escolhas e harmonizar tecnologias para ter mais eficiência e produtividade. Grande marca, hein, Paulinho? Professor Paulo Djalma Zimmer, treinador da produtividade. Parabéns. Treinador da produtividade. Eu acho que cada um pode ser um treinador da produtividade com a sua equipe, com a sua carteira de clientes, com a sua propriedade. Tá bom, Paulinho, mas deixa eu perguntar, pelo menos uma, vai? Claro que eu vou querer fazer parte dessa equipe, quero aprender mais. Você já é, João, você já é meu influenciador. Muito bem. Você já nos explicou que tudo vai começar, né, nesse programa Melhor Safra, pelo diagnóstico. Cada um vai ter que demonstrar o seu diagnóstico para que você ajeite a carga. Eu já entendi. Mas para a gente chegar a esse conceito, ao seu método e passo a passo, raízes exploram, folhas transformam e o conjunto produz. Eu vou trazer a situação para aquilo que você acabou aprendendo, percorrendo todo o país. Onde está a nossa maior falha na produção? Porque você vê lá o conjunto, nós tivemos aí os resultados do SESB, pessoas com mais de 100 sacas por hectare. A maioria das pessoas com quem eu conversei no momento que a soja, que essa safra estava sofrendo com intenso calor, intensa estiagem, a seca lá no Paraná principalmente, no Mato Grosso do Sul, eu fui, viu, Paulinho, me orientar com os melhores produtores. Então, assim, a maioria com as pessoas com quem eu falei, produziu de 70 para cima, não é? Mas isso não é a média do país. A média do país continua sendo a média do Ministério da Agricultura de 55 sacas. Onde está o problema? 55 sacas, diga-se de passagem, 10% acima da nossa média histórica, né? Então, o 55 já foi uma grande evolução nos últimos 4 anos, tá? E hoje ela tem se sustentado principalmente pelo incremento de produtividade nas áreas que têm alta eficiência. Dados da Agroconsult, do Rally da Safra, demonstram que nós temos praticamente na última safra 7% da área de soja no Brasil colhendo acima de 90 sacas de soja, pela amostragem da Agroconsult. Isso é um dado extraordinário. Então, estes caras que entenderam, que estão entendendo, que controlam mais os processos, que têm mais eficiência,
é que estão sustentando aquela produtividade de 55 sacas. O triste é que a cada ano saem pessoas colhendo menos, que não estão sentindo mais uma agricultura como atrativo, começam a fazer contas, encontram custos muito parecidos ou seja, custos muito parecidos com o que colhe, né, com o que vende, e aí acaba desanimando. Então, o que a gente precisa olhar? Sim, a gente consegue impactar quem está colhendo muito lá, sim, com certeza, já impactamos muita gente ali. Agora, eu também preciso dar um olhar para esse cara que tá com um pouco mais de dificuldade. Eu acho que a gente pode colaborar compartilhando algumas informações muito importantes. Esse que é o ponto que eu acho que é até muito ético. Eu me sinto muito bem se eu puder fazer isso com quem está hoje com médias próximas de 40, está com algumas dificuldades, porque a gente não poder criar uma rede aí de exemplos de pessoas próximas, muitas vezes, que conseguiram, com alguns detalhes, sem exposição financeira, elevar esses números gradualmente. Essa que é a provocação que eu quero fazer, João. Muito bem, treinador. Para a pessoa que vai se interessar, nós vamos colocar imediatamente o endereço da sua página para eles terem mais informação, mas supondo que ele não tenha tempo, não queira, enfim, não ingresse no seu curso. Vamos deixar uma orientação mínima que seja para essa pessoa. Olhe para trás e veja onde você está errando. É na escolha da semente, é no plantio acelerado, é na mistura que não devia ter sido feita naquela hora. Enfim, Paulo, ou na colheita, enfim. E claro, tem os problemas climáticos. Olhando para trás, o que você sugeriria para o produtor fazer hoje, agora, nesse instante? Vai deixar aqui o nosso site e vai tomar uma providência. Qual seria a principal recomendação? Então, João, vamos só resgatar um ponto. O melhor laboratório agronômico do mundo é a sua propriedade, produtor, é a região que você atua, consultor técnico. Então, fica um pouco difícil para eu pegar e elencar um ponto agora e dizer é isso ou é aquilo. Por quê? Porque eu não tenho esse diagnóstico, mas eu vou fazer um apanhado geral, considerando experiências positivas que eu vejo, fortalezas e fraquezas que eu vejo em todas as regiões, ok? Fazer um resuminho. O menor resumo que eu consegui fazer, João, é este: raízes exploram, folhas transformam e o conjunto produz. Mas como você vai me dar um pouco mais de tempo aí, o que eu percebo, né, é que nós não escolhemos muitas vezes bem os insumos, né? Nós não confiamos muito em alguns insumos, nós não controlamos muito bem alguns processos, por exemplo, tratamento, inoculação e plantio, e também nós não damos a devida importância para o leito de semeadura, para o solo, e esse solo pode ser muito trabalhado ao longo da entre-safra. Tem excelentes profissionais, eu fico muito, talvez a área no Brasil que tenha maior informação e conhecimento de gente muito capaz, e você conhece muitos deles, João, é a área de solos, sistema de produção, plantas de serviço. Então, essas pessoas a gente precisa utilizar mais, entendeu? E aí, quando a gente dá essas dicas, João, é óbvio que o produtor está aí, mas eu não consigo fazer isso em toda a área. Então, eu vou mostrar no curso exatamente como a gente começar aos poucos e fazer a nossa própria decisão trabalhar a nosso favor lá no dia a dia, para a cada ano poder aumentar um pouco esse jeito de fazer mais controlado, mais eficiente, mais produtivo. Deixa eu apertar um pouquinho, então, o treinador Djalma. Solo, aumentar o perfil é caso a caso ou é uma determinação urgente para todos? A mesma coisa, gessagem, gesso, é uma boa aplicação, uma boa técnica, uma boa tecnologia? O que você tem a dizer? Não, obviamente que é caso a caso, né, João? Nós temos excelentes solos, muito bem trabalhados em praticamente todos os tipos, com todas as texturas, enfim. Então, é caso a caso. Gesso, eu vejo resultados extraordinários com gesso, mas eu também vejo pessoas tendo um excelente resultado sem nunca ter trabalhado com gesso. Então, isso parte por diagnóstico, parte por eu ter fonte de gesso disponível a um custo
acessível na minha região. Então, isso tudo é um trabalho que assim, nós não podemos considerar isso um botão mágico também, né? Tem vários estudos que podem ser feitos de viabilidade disso aí, Tá. e tem que ser caso a caso. Uma angústia, sementes, qualidade. A economia se faz na base da porcaria? Não, né, Paulinho? Não, da eficiência, João. Isso aí eu acho que a gente está mudando muito nos últimos anos, né? E aí eu acho que neste curso a gente vai ter a oportunidade de explicar um pouco melhor todas as nuances, as peculiaridades desse mundo, desse universo da semente, né? Eu não quero transformar isso num botão mágico, né? Mas tem muita informação que o produtor, em sabendo, ele vai poder decidir com mais cuidado para não se arriscar tanto e não se expor tanto financeiramente ou em termos de construção, de projeto de lavoura, né? De potencial produtivo de lavoura. Ok. Então vamos agora, né, saciar a curiosidade das pessoas. Não sei se o Pedro Braga, nosso diretor, já colocou no ar. Vamos colocar no ar detidamente o endereço da página da internet do professor Paulo Djalma Zimmer, o nosso treinador da produtividade, www.djalmazimmer, uma palavra só, tá certo, Djalma? As pessoas estão lendo aí, .com.br, djalmazimmer.com.br. É isso? Djalma com E, Zimmer com 2 M's, M's de mãe. Nós estamos colocando no ar. E aí, junto a essa página da internet, você vai também replicar na mídia social, Facebook, YouTube, essas coisas. Sim, a gente fez um lançamento há alguns dias, e isso está rodando bastante no Instagram, no Facebook, enfim, graças a Deus está bem gratificante ter envolvimento de tanta gente. João, tem pessoas que já me assistiram mais de 10 vezes em palestras e se inscreveram e vão assistir de novo. Então, você não imagina o quanto gratificante é isso para mim, sabe? E a responsabilidade que tem de ver que pessoas que já... o cara já sabe quase dar a minha palestra, né? E ele está lá porque ele diz assim, sempre que eu assisto, sempre que eu escuto, eu consigo enxergar uma nova oportunidade lá em casa, eu vejo alguma coisa diferente, eu aprendo algo diferente. Então isso é muito gratificante para mim. Não, mas certamente as pessoas vão ter a oportunidade, como eu vou ter, de fazer perguntas. Porque uma coisa é assistir, ficar morrendo de vontade de perguntar algum detalhe, às vezes a gente fica meio envergonhado, não tem muita segurança, às vezes não dá tempo, você já foi para outra. Agora não, agora as pessoas vão mandar pergunta e você vai responder. Exatamente, a gente vai poder dar essa atenção porque ela não precisa ser uma resposta necessariamente instantânea, né? Como é no ao vivo, né? Mas a gente vai dar toda essa atenção, esse suporte aí. Mas sempre assim, eu vou estar na posição de um treinador de produtividade. Muito bom, muito bom. Eu vou precisar que todos treinem chutar o pênalti, treinem um drible e uma cabeçada. E isso eu vou provocar, tirar o melhor de cada um, né? Tá certo. Treinador, fora isso, para encerrar, então, assim, o nosso Brasil, você que é um dos soldados aí, um dos patriotas para essa transformação do Brasil. Como é que você vê o futuro do Brasil, Paulo Djalma Zimmer? Cada dia mais interessante, né, do ponto de vista de país, né, porque eu acho que nós estamos vencendo alguns preconceitos e algumas amarras ideológicas de forma, assim, silenciosa. Então, eu estou bastante contente com isso. Agora, com relação ao agro, João, eu vejo muita oportunidade e muito risco ali na frente também, tá? Por isso que a melhor forma que a gente tem de se proteger desses riscos é ter controle de processos, eficiência, resultado financeiro, produtividade, construir boas equipes, tá? Por que eu vejo alguns riscos, né? Nós estamos abrindo o nosso mercado, quem sabe a África entre ali na frente concorrendo conosco, tem a China que é um gigante no comércio e está sedenta por muita coisa. Então, tudo isso são variáveis que nós não tínhamos há pouco tempo, algum tempo atrás, né? E que agora elas começam a ser vistas com um pouco mais de clareza. Então, e se você, assim, mais um ponto, João, eu aprendo muito, assim, eu tento construir muito o futuro da soja e do milho no Brasil, olhando para outras cadeias produtivas como avicultura, suinocultura,
e a produção de leite, né? Eu acho que as transformações que ocorreram na produção de aves e suínos, principalmente, desde a década de 70 para cá, tem muito a nos dizer do que vai ser a produção de soja daqui para frente. Então, isso que tem muita oportunidade aí, mas também tem muito risco para o jacaré de sombra. Sabe que jacaré de sombra vira bolsa de madame, né, João Batista? Pois é. Então nós não podemos ser um jacaré de sombra, tá? A gente precisa estar esperto, fazendo conta, tirando o máximo de cada processo, de cada insumo, controlando tudo, e a gente vai chegar lá no futuro muito bem, muito melhor do que a gente está hoje. Tá bom, então vamos reforçar aí a sua página, Paulo, que é essa página fundamental que pode mudar a ambição, né? Pode mudar a agricultura brasileira, por que não, né? Vamos responder a uma pergunta que veio do Cassiano, lá de Salto do Jacuí, lá no Rio Grande do Sul, das Cereais Estrela. Ele pergunta como faz para participar do curso. Entre na página do Paulo Djalma Zimmer, djalmazimmer.com.br. Vamos botar no ar, Pedro? Tá no ar novamente. Então, ô Cassiano, digite lá, papum, fale com o Paulinho. É isso aí. Professor Djalma, meu treinador, meu coach, treinador de produtividade, grande garoto, parabéns, vamos em frente, viva o Brasil! Viva o Brasil, João, um abraço para ti, boa semana, abraço para toda a equipe aí, todos os produtores e agrônomos, estudantes que estão nos acompanhando aí, tudo de bom. Tá bom, professor. E vejo vocês lá, na próxima quinta-feira, dia 4 de julho, às 20 horas, a aula ao vivo. Aula ao vivo, então, essa informação preciosa você não tinha passado. Então, não. Dia 4, quinta-feira, aula ao vivo. 4 de julho, às 20 horas, aula ao vivo, mas só vai ter acesso a esse conteúdo quem tiver inscrito lá, cadastrado lá, tá bom? Então, repetindo, quinta-feira, 8 horas da noite, dia 4, é isso? Aula ao vivo do professor Paulo Djalma Zimmer, o treinador de produtividade. Grande abraço, vamos em frente. Muito bem. Abraço, João. Tudo de bom. Bom dia. Muito bom dia. Começamos bem a semana com boas notícias, tentando ser cada vez melhor. É isso que nós temos que fazer, sempre em frente. Meu lema, vamos em frente. Então vamos em frente, Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Muito obrigado.